Seja muito bem-vindo, prezado ouvinte. Estamos iniciando a gravação do 6º estudo dessa sequência sobre os tempos finais e hoje queremos falar sobre a maior tragédia que uma pessoa pode enfrentar. A maior tragédia não são os sinais dos tempos e nem sequer são doenças pessoais, mas está relacionado à questão espiritual da pessoa. E trata-se da pergunta: onde você vai passar a eternidade? Nós vimos um resumo dos acontecimentos, falamos sobre o arrebatamento da igreja, já citamos que haverá uma grande tribulação, depois a segunda vinda de Cristo, o reino de Cristo por 1000 anos, o juízo final e, finalmente, novo céu e nova terra. Nós também já vimos que esses acontecimentos finais são semelhantes às dores de parto que aumentam com frequência e intensidade. E no último estudo vimos a respeito de desastres naturais, que estão aumentando cada vez mais. Nós vimos também que o próprio homem é capaz de produzir muitos dos sinais dos tempos, inclusive projetar na atmosfera imagens das mais diversas através do projeto Blue Beam e também promover sinais na Terra que aparecem em volta do mundo. Mas queremos agora nos dedicar ao nosso tema de hoje, a maior tragédia de todos os tempos. A Bíblia fala sobre arrebatamento, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Vai acontecer o desaparecimento súbito de pessoas. Porém, conforme a Bíblia, haverá muitas pessoas que estavam pensando que iriam ser arrebatadas, mas não serão arrebatadas. A Bíblia mostra algumas características de uma fé bem fundamentada. Devemos saber exatamente o que a Bíblia ensina a respeito da salvação, por exemplo. Chegamos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que o prometeu. Hebreus 10, 22 a 23. Ele fala aqui a respeito de inteira certeza da fé. Você tem inteira certeza, uma certeza baseada nas Escrituras a respeito da salvação que há somente em Cristo Jesus. Nós podemos dividir as pessoas em dois grupos diferentes. Pessoas que não irão ser arrebatadas. Uma vez os incrédulos, pessoas que nunca se reconciliaram com Deus, e o segundo grupo, os que se consideram salvos, mas estão perdidos. E nós notamos que o anticristo irá fazer tudo o que puder para enganar as pessoas. A Bíblia fala: a esse cuja vinda segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Muitas pessoas que achavam que seriam arrebatados vão ficar para trás. Vamos ver algumas características de quem realmente aguarda o arrebatamento da igreja. Em 1 João 3, verso 2, nós lemos: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é,
o veremos. 1 João 3, verso 2. E continua o texto. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Note mais uma vez, qualquer pessoa que tem essa esperança de se encontrar com o Senhor, vai se purificar a si mesmo, quer dizer, vai viver uma vida de santificação. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não é manifesto o que devemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Em 2 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, nós lemos também: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, a santificação em corpo, alma e espírito, e que no dia da vinda do Senhor sejamos irrepreensíveis em Cristo Jesus. Também Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 2 Timóteo 4, verso 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, uma das características é a santificação, a outra característica é o desejo de que o Senhor volte logo. Você gostaria que Jesus arrebatasse a sua igreja hoje? Está plenamente convicto, com base na Bíblia, de que é salvo? O apóstolo Paulo, aliás, em Apocalipse 3, verso 1, nós lemos: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Existem muitos cristãos nominais. São membros de uma igreja, frequentam as reuniões, se dizem salvos, têm o nome perante os homens de que estão vivos, mas realmente estão mortos. Existem mortos no meio das igrejas cristãs. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Mais uma vez, pessoas que realmente seguem a Cristo vão cuidar para não se contaminar com os pecados. E essas pessoas vão andar com o Senhor. Cristãos manchados, cristãos nominais que vivem no pecado, ou cristãos realmente santificados. É uma grande diferença entre eles. A maior tragédia, pensar que vai para o céu e não ir. E pior do que isso ainda, não poder se preparar mais. Prezado ouvinte, a questão da salvação é uma questão muito, muito séria, e disso depende toda a eternidade. Por toda a eternidade, a pessoa vai permanecer no destino, se for salvo na presença do Senhor, se for perdido, banido da face do Senhor. Quem fica para trás? A Bíblia nos dá algumas características de pessoas que se consideram salvas, mas na realidade não são salvas. São pessoas ativas, são pessoas que trabalham na igreja, mas estão perdidos. A Bíblia nos aponta que pessoas que querem estar em evidência
mas rejeitam a obediência ao Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Note, não basta dizer Senhor, Senhor, não basta orar, não basta cantar. É necessário ser um cristão de verdade que tem um compromisso de obediência ao Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. O texto continua. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Você conhece hoje pessoas que falam muito sobre profecias, sobre expulsar demônios, sobre fazer muitos milagres. A Bíblia diz que são muitos desses, no tempo final, que achavam que estavam salvos, mas estão perdidos. Eles baseiam a sua convicção de salvação no fato de poderem fazer bastante realizações, até sobrenaturais. Mas isso não há nenhuma evidência, nenhuma garantia de salvação. Que tragédia quando essas pessoas vão perceber que não foram arrebatadas. Mateus 7, 26 a 27. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Mais uma vez, notamos pessoas que ouvem a palavra, mas não a cumprem, não têm um compromisso de submissão, de obediência à palavra de Deus, não aceitam o senhorio de Cristo na sua vida, e quando vem a hora, a sua tragédia vai ser grande. Também os apóstatas não vão entrar no reino dos céus, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então são pessoas que querem ter uma aparência de cristianismo, mas não aceitam a Bíblia como autoridade final na fé e na prática. Se julgam no direito de escolher o que querem aceitar e o que vão rejeitar dos ensinos da Bíblia. Então pregam um outro evangelho. Não é o evangelho deixado por Jesus e os apóstolos, mas é outro evangelho. Pessoas que não aceitam a palavra de Deus como autoridade em fé e prática. Pessoas que se concentram na busca de bens e benefícios materiais e não valorizam as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Então, há muitas pessoas que não aceitam realmente que a Bíblia seja a autoridade final na sua vida. E estão, portanto, ensinando heresias de perdição. A Bíblia diz
Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ali existe a divisória entre obedecer à verdade ou não obedecer à verdade. É quando uma pessoa decide não se submeter ao princípio da palavra de Deus, ela já se coloca debaixo da maldição de Deus. Deus lhes enviará a operação do erro e a pessoa vai crer na mentira, vai crer que está certo. E muitas vezes vai crer porque consegue fazer atos sobrenaturais, mas está perdida por toda a eternidade. Vamos citar alguns exemplos. O culto evangélico das pastoras lésbicas que acolhem cristãos rejeitados. Temos aqui uma dupla condenação. Em primeiro lugar, pessoas que se desviaram dos princípios bíblicos de casamento heterossexual. Este é o único casamento instituído por Deus, é o único casamento que é aceito por Deus. E a Bíblia mostra que pessoas que não aceitam esse princípio já são entregues por Deus a sentimentos perversos. Por isso, Deus os abandonou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. Romanos capítulo 1, verso 26. Uma segunda condenação é por não se submeterem aos princípios estabelecidos por Deus de liderança na igreja. A Bíblia ensina: a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permita, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Quero deixar bem claro aqui que Deus valoriza muito as mulheres e o ministério das mulheres da igreja. A ênfase nesse ponto não se deve a nenhum preconceito contra mulheres. Pelo contrário, considero importantíssima a participação de mulheres da obra de Deus. Porém, existe uma atribuição de Deus no sentido de ministério do ensino para os homens. E precisamos nos submeter a esse princípio de uma forma bem clara. Nós encontramos em Romanos capítulo 16 quase um capítulo inteiro onde o apóstolo Paulo enfatiza a grande importância de casais, de pessoas do ministério, e muitas mulheres são citadas com elogios sobre a nobreza do seu serviço. Por isso, nenhuma mulher deve se sentir discriminada, porém, é importante reconhecer que Deus é a autoridade e a sua palavra precisa ser obedecida. Então tem uma aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses afasta-te, porque desses o número são os que se introduziram em casas e levaram cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Quando uma pessoa uma vez decide, eu não vou obedecer o princípio da palavra de Deus, eles são entregues à sedução, a concupiscências perversas, a convicções religiosas, e a Bíblia diz que chegam num ponto em que podem ler, podem estudar e nunca vão realmente chegar ao conhecimento da verdade. Por isso, a obediência à palavra de Deus é fundamental em tudo. Também os que são o vômito de Deus não vão poder entrar no céu. A Bíblia fala sobre a igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno
e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Pessoas muito convencidas e arrogantes em função das qualidades ou talvez de posses materiais, mas a Bíblia diz são desgraçados, pobres, cegos e nus. A palavra Laodiceia significa justiça do povo, o povo reinante. A nossa justiça, diz a Bíblia, é como trapo de imundícia. E quando a pessoa confia na sua justiça, evidentemente está perdida. Nós só podemos confiar na justificação e na justiça que nos é atribuída por Deus. E nunca temos qualquer direito de sermos arrogantes. Era uma cidade próspera, produzia tecidos caríssimos, tinha até uma escola de medicina, produzia colírio para os olhos e eram muito arrogantes. Laodiceia, povo reinante. Porém, ele lembra um fato importante. A água da cidade não era apropriada para consumo e por isso precisava ser canalizada de outras regiões para terem o consumo de uma água adequada. Havia duas possibilidades, ou de Hirápolis ou de Colossos, trazer água para Laodiceia. Hirápolis é uma estância termal da Ásia Menor, atual Turquia, que desde a época dos apóstolos tem atraído milhares de visitantes. Suas águas atingem a temperatura de até 50 graus e atribui-se a elas várias propriedades medicinais e terapêuticas. Colossos era conhecido como cidade de águas frias e refrescantes. As águas que Laodiceia canalizou eram de Hirápolis, que vinham mornas até a cidade e causavam náuseas. E Deus faz então essa comparação. Assim como vocês não podem consumir a água que vocês estão recebendo, ficando com náuseas, assim eu fico com náuseas de vocês, porque são mornos, que nem a água que vocês estão recebendo. Assim como aquelas águas que vocês consomem levam vocês a vomitar, assim eu sinto ânsia de vômito diante da sua arrogância. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Eram miseráveis, porque não tinham utilidade para a comunidade. Eram pobres, só tinham recursos daqui e não tinham tesouro no céu. Eram cegos, não enxergavam a sua miséria. Eram nus, tinham roupas caríssimas para o corpo, mas faltava-lhes a vestidura espiritual. Então vem o conselho de Deus: aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unges os teus olhos com colírio, para que vejas. Ouro provado no fogo. A Bíblia fala sobre isso na carta de Pedro, para que a vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que é provado pelo fogo, se redunde em honra e louvor na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé genuína é uma fé provada, uma fé purificada e uma fé preparadora para o dia quando Cristo vem. Isso faltava na igreja de Laodiceia. O segundo conselho: que compres roupas brancas
para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. As roupas são um símbolo das obras de justiça da pessoa, mas as roupas brancas são roupas que nos são atribuídas pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, a pessoa precisava de uma santificação na sua vida. Tinham uma posição social, mas faltava-lhes a graça salvadora de Deus na sua vida. E, finalmente, a Bíblia dá um exemplo sobre isso, e um dos anciãos me falou dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. Ele disse-me: esses são os que vieram de grande tribulação, e lavaram as suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro. Vestes brancas são aquelas pessoas que tiveram a purificação da sua vida pelo sangue do Cordeiro. E quando ele fala aqui na continuação: aconselho-te que de mim compres ouro provado do fogo, para que enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Era uma cidade onde se produzia colírio para os olhos materiais, mas espiritualmente esse povo era cego. Qual seria o destino? Se não se arrependessem, seriam vomitados. É necessário a pessoa ter uma vida em ordem com Deus. É uma linguagem dura, mas motivada pelo amor. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, diz a Bíblia. E a Bíblia fala sobre aqueles que não se arrependem. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Como é triste o destino de pessoas que se julgam salvas, mas não são. De pessoas que acham que vão ser arrebatadas, mas não serão. Prezado ouvinte, o único que nos pode dar a salvação é Jesus Cristo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E o apóstolo Paulo escreve em Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação não é mérito nosso. A salvação é exclusivamente mérito de Cristo e dada àquelas pessoas que confiam inteiramente em Cristo e se submetem a Ele para toda a sua vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele serei e ele comigo. Fim dos tempos. A maior tragédia é pensar que vai para o céu, mas não vai. E fica novamente a pergunta: você está preparado? Nós vemos os acontecimentos avançarem cada vez mais, mas é importante que cada pessoa esteja preparado já nesse tempo, quando estamos vivendo o princípio das dores. Que Deus o abençoe ricamente, que possa refletir sobre a palavra de Deus e que um dia possamos nos encontrar junto na glória celeste com o Senhor. Amém.